terceiro quadrimestre do ano de 2022, do Poder Executivo do município de Itaboraí. Cumprimento ao que determina a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de agradecer e registrar a presença do Controlador-Geral do município, o ilustríssimo senhor Nelson Pita de Castro Neto. Convido a subcontroladora, a senhora Angélica Wermelinger, a dar início à explanação. Gostaria também de perguntar se o excelentíssimo vereador César, excelentíssimo vereador Filgueira, gostaria de deixar a subcontroladora apresentar, então, por favor, primeiro. Sim. Bom dia a todos presentes, senhoras e senhores. Vamos dar início aqui à audiência pública para avaliar os dados do terceiro quadrimestre do exercício de 22 do município de Itaboraí, tá? Vai ser em relação aos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela LRF. E o objetivo ainda é dar transparência ao cumprimento das normas voltadas para a responsabilidade do administrador público na gestão fiscal. Então, nós vamos dar início agora apresentando vários dados, né, da receita e da despesa da execução orçamentária do município referente ao exercício de 2022. As fontes de informações utilizadas nessa apresentação foram extraídas do relatório resumido da execução orçamentária no período do sexto bimestre e o relatório de gestão fiscal, bem como todos os relatórios complementares que foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda através do seu Departamento de Contabilidade. A audiência, né, que a gente vai apresentar agora, ela está fundamentada na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e no parágrafo 4º, artigo 9º dessa lei, que prevê que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo realizará audiência pública referida no parágrafo 1º da Constituição, nas casas legislativas estaduais e municipais. Bom, agora eu vou começar a explanar a parte da execução orçamentária das receitas do município, né, de Itaboraí, dentro do exercício de 22. De receita corrente, nós tivemos uma estimativa de 657 milhões e 310 mil de estimado para arrecadar. E foi arrecadado, durante o exercício, 854 milhões 703 mil de receita corrente. Em relação às receitas de capital, foi estimado pelo orçamento, né, pela LOA, a ordem de 69 milhões 573 mil. E foi arrecadado, no ano de 2022, 160 milhões 339 mil. As receitas intra-orçamentárias, que são aquelas relacionadas ao Itaprev, tiveram uma estimativa de 37 milhões 603 mil e foi arrecadado 27 milhões 702 mil. Então, o total de estimativa de receita no município pela LOA foi de 764 milhões 487 mil e a arrecadação no período, né, todo ano, foi de 1 bilhão 42 milhões e 746 mil. Esse gráfico aí vai evidenciar a estimativa da receita, né, o comparativo entre o que foi estimado e o que foi arrecadado no período. Como vocês podem ver, as receitas correntes e as receitas de capital tiveram uma arrecadação maior do que foi previsto pela LOA. Agora, essas receitas, elas foram compostas pelas seguintes receitas, né? É a receita tributária, no grupo de receitas. A receita tributária, que teve uma estimativa de 148 milhões 428 mil e arrecadou-se 177 milhões 968 mil. As receitas de transferências correntes foram estimado 434 milhões e 99 mil
e foi arrecadado no período 566.717 mil. As receitas de contribuições tiveram uma estimativa de 45.925 mil e foi arrecadado 32.871 mil. A receita patrimonial teve uma estimativa de 16.112 mil e teve uma arrecadação de 62.067 mil. As receitas de serviços, 2.121 mil de previsão e 3.263 mil de arrecadação. Outras receitas correntes tiveram estimativa de 10.622 mil e uma arrecadação de 11.814 mil. As receitas de capital tiveram estimativa de 69.573 mil e uma arrecadação de 160.339 mil. As receitas intra-orçamentárias tiveram estimativa de 37.603 mil e uma arrecadação de 27.702 mil, perfazendo o total, né, como foi demonstrado no gráfico anterior, de uma arrecadação de 1.042.746 mil no município. Esse gráfico também vai comparar, né, os subgrupos da receita, da previsão e da arrecadação de todas elas. Agora a gente vai passar para o quadro que demonstra a execução orçamentária da despesa. A despesa corrente no município teve uma autorização, né, uma previsão legal, de acordo com a lei orçamentária, de 1.020.601 mil. E de despesa empenhada, realmente que foi empenhado, foi na quantia de 908.091 mil. Liquidado, 881.705 mil e pago 862.043 mil. As despesas de capital foram autorizadas, né, pela LOA na ordem de 154.608 mil. A realização delas, né, o empenho, foi na ordem de 48.702 mil. A liquidação desses empenhos foi na ordem de 30.830 mil e o pagamento 30.822 mil, perfazendo um total de despesa autorizada entre as despesas correntes de capital 1.175.209 mil e realização, né, a despesa empenhada desse valor que foi autorizado, foi empenhado 956.793 mil. Foi liquidado 902.535 mil e pago 892.865 mil. Esse gráfico aí demonstra, né, a previsão da receita, o seu empenho, liquidação e pagamento. A previsão lá sempre maior do que realmente foi executado. E esse é a mesma forma, só que esse é referente às despesas de capital. O anterior era despesa corrente. Aí a composição dessas despesas, né, o subgrupo dessas despesas, os elementos dela ficaram divididos da seguinte forma. Com pessoal e encargos sociais, foi autorizado pela LOA 469.744 mil, foi empenhado 456.978 mil, liquidado 456.607 mil e pago 447.022 mil. De juros e encargos da dívida, né, juros e encargos sociais, foi autorizado 2.233 mil, foi empenhado 2.060 mil, liquidado e pago na mesma ordem do empenho. Com outras despesas correntes, foi autorizado 548.622 mil. Desse valor, 449.051 mil foi empenhado, 423.037 mil liquidado e 412.959 mil pago. Em relação aos investimentos, foi autorizado pela LOA 126.479 mil. Foi realizado, né, foi empenhado 40.862 mil.
liquidado 22.989.000 e pago 22.982.000. Com a amortização da dívida, foi autorizado 28.128.000 e foi empenhado, liquidado e pago a quantia de 7.840.000, perfazendo ali o total de autorização, né? Que foi autorizado pela LOA, 1.175.000 e realizado efetivamente, de acordo com o mesmo número que foi mostrado no slide anterior, 956.793.000. No empenho, 912.535.000 na liquidação e 892.865.000 de pagamento. Aí esse gráfico demonstra ali o comparativo por subgrupo, por elementos de despesa do pessoal, juros e encargos, conforme já foi explanado anteriormente. O que foi autorizado, empenhado, liquidado e pago. Agora a gente vai passar a demonstrar essas despesas por órgãos de governo. Antes a gente demonstrou por elementos de despesa e agora a gente vai demonstrar por órgãos de governo. Com a Câmara Municipal de Itaboraí, foi autorizado 19.413.000. Foi empenhado 18.948.000, liquidado e pago na mesma ordem. Com o gabinete do prefeito, foi autorizado pela LOA 2.257.000. Foi empenhado 2.163.000, liquidado 2.073.000 e pago 1.721.000. Com a Controladoria Geral do município, foi autorizado 48.000 pela LOA. Foi empenhado, liquidado e pago a quantia de R$5.000. Com a Procuradoria Geral, foi autorizado 23.111.000. Foi empenhado 11.145.000, foi liquidado 10.813.000 e foi pago 10.514.000. Com a Secretaria Municipal de Governo, foi autorizado 6.947.000, foi empenhado 5.742.000, liquidado 5.607.000 e pago 5.597.000. A Secretaria de Fazenda e Tecnologia teve uma autorização de 48.437.000, teve um empenhamento na ordem de 17.598.000, liquidação 16.518.000 e pagamento na ordem de 16.428.000. A Secretaria Municipal de Obras agora. Ela teve uma autorização de 63.928.000, empenhou 26.465.000, liquidou e pagou na mesma ordem 12.796.000. A Secretaria de Saúde do município, ela teve autorização pela LOA de 256.670.000, teve um empenho na ordem de 218.273.000, uma liquidação na ordem de 203.015.000 e um pagamento na ordem de 200.337.000. A Secretaria de Educação teve uma autorização legislativa de 314.864.000, um empenho foi na ordem de 272.978.000, a liquidação 268.811.000 e o pagamento na ordem de 267.413.000. A Secretaria de Transporte teve uma autorização na ordem de 1.702.000, um empenho na ordem de 1.191.000, liquidação na ordem de 1.133.000 e pagamento na ordem de 1.112.000. A Secretaria de Planejamento teve uma autorização na ordem de 210.000, um empenho na ordem de 207.000, liquidação e pagamento na ordem de 205.000. A Secretaria de Esporte e Lazer teve uma autorização de 3.002.000, um empenho na ordem de 958.000,
uma liquidação na ordem de 911 mil e o pagamento também na mesma ordem, 911 mil. A Secretaria de Ambiente e Urbanismo teve uma autorização de 886 mil, porém não teve execução nessa pasta. O empenho, liquidação e pagamento estão zerados. A Secretaria Municipal de Administração teve uma autorização de 131.314 mil e ela empenhou 130.315 mil, liquidou 129.051 mil e pagou 125.372 mil. A Secretaria de Desenvolvimento Social teve uma autorização de 16.086 mil, empenhou 9.837 mil, liquidou 9.027 mil e pagou 8.779 mil. A Secretaria de Trabalho e Renda teve uma autorização de 133 mil reais, empenhou 42 mil reais, liquidou e pagou na ordem de 26 mil reais. O Itaprev teve uma autorização de 100.680 mil, empenhou 88.490 mil, liquidou 87.952 mil e pagou 85.787 mil. A Secretaria de Agricultura teve uma autorização de 238 mil, empenhou 31 mil reais e liquidou e pagou na mesma ordem, em torno de 26 mil reais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve uma autorização de 99 mil, o empenho, liquidação e pagamento ocorreram na ordem de 6 mil reais, né, em torno de, né? A Secretaria de Serviços Públicos teve uma autorização de 156.559 mil, um empenho na ordem de 137.446 mil, a liquidação na ordem de 131.625 mil e o pagamento na ordem de 130.507 mil. A Secretaria de Habitação e Serviços Sociais, ela teve uma autorização de 6.500.000 e empenhou 89 mil, liquidou 67 mil e pagou na ordem de 61 mil reais. Secretaria Municipal de Ciência e Inovação teve uma autorização em torno de 13 mil, mas não houve execução também nessa pasta. A Secretaria de Defesa Civil teve uma autorização de 177 mil, dos quais 94 mil foram empenhados, 46 mil, dos 94 empenhados, 46 mil liquidados e pagos. A Secretaria Municipal de Turismo e Eventos teve uma autorização de 16.500.000, desse valor, 9.717.000 mil foram empenhados, 9.059.000 foram liquidados e 1.480.000 pagos. A Secretaria Municipal de Comunicação Social teve uma autorização de 1.106.000. Ela teve um empenho de 1.072.000, uma liquidação de 1.012.000 e um pagamento na ordem de 1 milhão de reais. A Secretaria Municipal de Segurança teve uma autorização de 458 mil, desse valor 307 mil foram empenhados, 129 mil liquidados e 128 pagos. Secretaria de Cultura, ela teve uma autorização de 530 mil, um empenho de 36 mil, liquidação e pagamento na mesma ordem, 36 mil. A Secretaria Municipal de Compras e Licitações, ela teve uma autorização de 1.019.000 e empenho de 997 mil e liquidação na mesma ordem, 997 mil e pagamento na ordem de 982 mil. A Companhia de Desenvolvimento de Itaboraí teve uma autorização de 3.109.000, um empenho na ordem de 2 milhões, empenho, liquidação e pagamento na ordem de 2.630.000. Esse gráfico aí agora vai fazer a demonstração das despesas por órgãos de governo, são os que eu acabei de ler anteriormente, fazendo ali a comparação entre o que foi autorizado, empenhado, liquidado e pago. A mesma coisa esse, e acho que o próximo também.
Agora eu vou passar a relatar os limites constitucionais, tá? Que foram observados pelo município. A despesa com pessoal, né? O que está de acordo com o que está previsto no inciso 3º do artigo 20 da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o poder público pode gastar 6% como despesa de pessoal para o legislativo e 54% para o executivo. No município de Itaboraí, aí na tabela 6, a gente vai demonstrar as despesas com pessoal do Poder Executivo. Está só a Prefeitura, ainda não está a Câmara junto. Então, o período de apuração de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. O município teve uma receita corrente líquida na ordem de 784.544.000 e aplicou em despesa com pessoal 365.299.000. Esse valor que foi aplicado correspondeu a 46,56% de aplicação em despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida. Então, dessa forma, como foi observado, o município cumpriu o limite, né, que o limite máximo era de 54. Esse gráfico aí demonstra a apuração da despesa com pessoal do terceiro quadrimestre, essa aplicação de 46,56%. Essa tabela agora vai demonstrar as despesas com pessoal somadas, né, do executivo com o legislativo, no período de janeiro de 22 a dezembro de 22. É aquela que a lei determina que não pode passar de 60% da receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida no período foi de 784.544.000 e a aplicação de despesas com pessoal dos dois poderes somados foi na ordem de 377.599.000, o que veio a corresponder a 48,13% da receita corrente líquida. Portanto, também ficou dentro do limite estabelecido pela legislação vigente. Esse gráfico aí demonstra, né, a aplicação da despesa com pessoal. Agora eu vou passar a relatar a despesa da educação, a aplicação mínima em educação, que o artigo 212 da Constituição prevê que o município não pode aplicar nunca menos que 25% das receitas de impostos e transferências de impostos, transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essa tabela aí demonstra que o município recebeu de impostos 161.309.000. De transferências constitucionais, ele recebeu 195.394.000. Então, perfaz um total, né, de receita de 356.704.000. Desse valor, para o município atender o que determina a legislação, ele teria que aplicar, no mínimo, 89.176.000 em educação. Aí, o próximo slide vai demonstrar o quanto realmente foi aplicado. Existe a metodologia de cálculo também adotada pelo TCRJ, que tudo que o município recebe de transferência de recursos do Fundeb tem que ser deduzido a receita para a formação do fundo. E aí o resultado líquido das transferências do Fundeb também vão impactar no cálculo do limite mínimo dos 25%. O município de Itaboraí, no exercício de 22, recebeu do Fundeb 159.246.000. E dessa receita teve a dedução para a formação do fundo na ordem de 37.181.000, o que gerou um resultado líquido de transferência
512 mil. O saldo que restava a pagar, 12.709 mil, foi pago no exercício 1.152 mil e ainda restam a pagar 134 parcelas, com um total de 11.557 mil. A terceira linha ali é uma dívida com Itaprev também, que é do exercício de 2017. O valor inicial que foi fixado, essa dívida foi de 8.401 mil. O saldo que estava vigente era de 6.342 mil, que ainda falta ser pago. Foi pago no exercício de 2022 648 mil e ainda restam 139 parcelas a serem pagas, na ordem de 5.694 mil. Ali. Agora é uma dívida com Itaprev também, do exercício de 2017, né, da parte empregador, que foi fixada inicialmente em 13.769 mil, restava a pagar no início do ano 10.395 mil, foi pago dentro de 2022 1.063 mil e ainda restam 139 parcelas a serem pagas, na ordem de 9.331 mil. A segunda linha aí foi uma dívida com Itaprev também da parte empregador no exercício de 2017, que foi fixada inicialmente em 2.785 mil. O saldo, né, que começou o exercício que precisava ser pago era de 2.102 mil. Foi pago no exercício 214 mil e ainda restam 139 parcelas a serem pagas, com saldo de 1.887 mil. A outra dívida com Itaprev também do exercício de 2017, na ordem de 13.372 mil. O saldo que iniciou o exercício de 10.096 mil, foi pago 1.031 no exercício de 2022 e restam ainda 139 parcelas a serem pagas, que faz um total de 9.064 mil. Aí, agora, para finalizar, é uma dívida ainda com Itaprev de 2018, da parte empregador. Ela foi o valor inicial da dívida de 7.281 mil. O saldo que tinha para ser pago de 1.698 mil, mais 862 mil. Foi pago no exercício 2.076 mil e ainda restam duas parcelas para pagar, fazendo um saldo de 4, acho que desligou. Estava acabando. Alô? Você quer falar? Alô, voltou. Um saldo de duas parcelas, né, que fazem um total de 485 mil, e uma dívida com o IBAMA, que é do exercício de 2019, que ela foi fixada no valor inicial de 937 mil, teve o saldo no início de 2022 de 484 mil mais 103, foi pago dentro do exercício 587 mil e essa dívida zerou, essa o município não tem mais. Os precatórios, as informações que a gente consegue trazer aqui são até do segundo quadrimestre até o mês de agosto, porque a gente não teve todas as informações de precatórios